Boa tarde, Ari, tudo bem? Tudo bem, querida? Está em Araraquara já? Graças a Deus, estou em Araraquara. Ari, para a gente começar nosso papo aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Quem é que entrou em contato com quem? O Delgatti entrou em contato com a Zambelli ou foi a Zambelli que entrou em contato com o Delgatti? O que eu vou dizer para você é a informação que eu recebi do Walter, e a Zambelli confirmou isso para mim. O Walter estava hospedado num hotel em Ribeirão Preto, foi quando ele viu o Walter estava no hotel, ele viu a Zambelli no hotel e acabaram conversando ali. Eu não sei se foi ele que reconheceu a Zambelli ou se foi a Zambelli que o reconheceu. Mas o primeiro contato entre eles foi nesse hotel na cidade de Ribeirão Preto. Entendi. E aí vocês vêm, né? Vocês vieram juntos de Brasília, de Araraquara para cá de carro. E aí, primeiro, vocês encontram o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, né? Hoje a Veja deu a matéria, né? Eu vou colocar só as fotos aqui da revista Veja, com o Walter, vocês veem saindo e indo ao Alvorada, né? O 6h40 ele sai do hotel, 6h52 chega no Alvorada e às 8h49, quase 2 horas depois, ele sai do Alvorada. O que a revista Veja diz, Ari, é que no primeiro momento a ideia da campanha do Bolsonaro era que hackeasse as urnas. Teve isso mesmo? Não, de maneira alguma. Pelo menos eu não presenciei isso, tá? Ali, naquele momento, eu não presenciei isso. O Walter me procura, segundo ele, a Zambelli teria cogitado a possibilidade de um trabalho para ele em Brasília, e ele acabou falando, olha, eu vou pedir para entrar em contato com... Na verdade, ele passou o telefone dela para mim, porque ele não podia fazer contato com ela, porque ele pegou o telefone dela no hotel. Eu entro em contato com ela a pedido dele, e começo a conversar com ela a respeito. E ela confirma para mim, não, realmente eu tenho interesse nesse garoto, porque eu tenho visto aí pelas redes sociais que ele não está trabalhando, que ele está atravessando aí algumas dificuldades financeiras, e eu gostaria de conversar com ele a respeito de repente, poder prestar um serviço no meu gabinete. Eu não vi nada demais nesse sentido. A única coisa que causa estranheza é o fato de que o Walter declara voto ao ex-presidente Lula e ela é próxima a Bolsonaro. Só que ele insistiu comigo, e depois a gente pode chegar nesse ponto e eu explicar para vocês e entender por que ele fez isso, entendeu? Mas eu ligo para ela e a gente acerta de ir para Brasília, que ela queria conversar com ele. Não havia nada programado. Olha, você vai chegar aqui em Brasília, você vai falar com o Valdemar, o presidente do PL, que você vai falar com o Bolsonaro. Não. A ideia era chegar em Brasília, bater um papo com ela, e nós íamos retornar no dia seguinte. Nós saímos no domingo de Araraquara e íamos retornar na segunda-feira. Mesmo porque eu tenho meu escritório aqui em Araraquara, não poderia ficar passeando em Brasília. E foi dessa forma que nós combinamos de ir para Brasília. Só que quando eu chego em Brasília no domingo, à noite, eu falo com ela pessoalmente no domingo à noite. Inclusive na casa dela. Né? Eu estive na casa dela. E ela, naquele momento, estava ela, o esposo dela na casa, e chega eu, o Walter, o Matheus e o irmão dela que veio nos pegar, veio nos buscar aqui em Araraquara. Quando a gente chega na residência dela, quando a gente chega na residência dela, a gente começa a bater papo acerca de vários assuntos, né? Que existe a curiosidade das pessoas, né, Sinara, de saber sobre o Walter. É uma pessoa que as pessoas querem saber como ele é, o que ele faz, como ele conseguiu hackear os telefones dos operadores da Lava Jato, por que ele fez isso. Por mais que isso está nas redes sociais, por mais que isso já foi divulgado pela imprensa, existe a curiosidade. Então, nesse primeiro momento, foi isso que nós falamos. Né? E aí ela falou, olha, eu estou pensando aqui, a gente podia bater um papo com o presidente do PL. Falou, olha, eu estou cansado, eu vou para o hotel e amanhã a gente se fala. E aí o irmão dela me fala que havia marcado uma reunião com o presidente do PL na terça-feira. Aí eu já me rebelei para falar a verdade. Não, eu tenho que ir embora, eu tenho meus compromissos, entendeu? E quando eu chego no hotel também, com todo respeito ao hotel que eu fiquei, eu não tinha condições de trabalhar naquele hotel.
que hoje eu trabalho, ou aqui, agora eu estou na minha casa, mas eu tenho meu escritório. Todos nós hoje trabalhamos de casa, que acredito que até você esteja na sua casa hoje. Sim. Só que eu não consegui ver uma estrutura para que eu e meu filho trabalhasse nesse hotel. E não gostei do local e já mandei mensagem para ele, olha, inclusive dessa forma, né, que eu vou dizer para você, eu não tenho condições de ficar nesse hotel, eu preciso trabalhar, estou indo embora daqui. Até lá eu te coloco em outro hotel. Eu falei, não precisa, eu não quero isso. Eu não me viro. Tanto é que a minha estadia em Brasília, quero deixar claro que quem pagou fui eu. Tá? Todos os restaurantes que eu fui, que eu comi, que eu bebi, eu paguei do meu bolso. Inclusive o Walter. Né? O Walter, quem bancou o Walter em Brasília até a terça-feira, às 14 horas, fui eu. Então, marca-se essa reunião, já fiquei descontente com isso, porque era na terça-feira, e aí ela fala da possibilidade de encontrar o Bolsonaro na quarta de manhã. O Bolsonaro não está esperando falar, enfim. Aí ela acaba articulando toda essa agenda dela, né? Sim. E nesse momento eu já, vou ser honesto, fiquei estressado com isso, porque não foi o combinado, entendeu? E nós vamos para essa reunião na terça-feira, falo nessa reunião, nesse encontro, né? Estava eu, o Matheus Moreira, que é meu filho, o Walter, o irmão da Zambelli, a Zambelli, o esposo dela e o Valdemar, que inclusive, não posso deixar de falar isso, se apresentou como uma pessoa extremamente correta, pelo menos naquele ambiente, porque lá se falou em eletrônica, se falou em deixa eu só dizer aqui para as pessoas o que está escrito na Veja, tá? Essa parte aí, olha só. A conversa começou repleta de elogios à competência do hacker em promover a reviravolta da Vaza Jato. Envaidecido, ele discorreu com desenvoltura sobre as possibilidades de se invadir as urnas eletrônicas, sem dizer ali, no entanto, como faria isso com equipamentos que não são conectados à internet. A conversa inicial empolgou até o próprio Valdemar. E aí, no final, acabou que ele seria contratado, na verdade, o que diz a reportagem, para passar a dizer, usando sua credibilidade, que as urnas são frágeis, né? Que as urnas são frágeis. Então, a gente está sem entender qual é exatamente, Ari, o objetivo dessa gente com o Walter. Olha, naquele momento, Sinara, não chegou a essa conclusão, exatamente essa conclusão. Porque o próprio presidente do PL, ele fala, para você fazer esse tipo de coisa, se a gente puder imaginar que é possível, depende de muita gente. Aquilo que você acabou de falar, as urnas não estão conectadas na rede mundial de computadores, ou seja, cada urna vai ter que ter um mesário com um pendrive ali, para espetar nele, sei lá, instalar um vírus que pudesse alterar. Isso é meio que insano você pensar que é possível fraudar as urnas, né? Pelo menos é um modesto pensamento, né? Sem ter conhecimento técnico, né? Eu acho que a gente não precisa ter mais que 2 neurônios para deixar claro que não é possível você burlar uma urna eletrônica. Mas, enfim, a coisa se desenrolou e, por fim, chegaram à conclusão que a gente poderia conversar com uma pessoa de nome Duda, que inclusive ligaram para o Duda ali, o Duda falou, viva voz, contaram para o Duda que o Walter estava ali, e fica marcada uma conversa com o Walter às 15 horas. Quando começam a falar essa questão de marketing e tal, a hora que eu saio dali, aquilo já me incomodou, no elevador eu já falei... O que te incomodou exatamente? Essa questão de marketing, como que você vai usar como garoto propaganda o Walter? Um sujeito que destruiu a Lava Jato. Um sujeito que declarou voto para o Bolsonaro uma semana antes. Desculpa, para o Lula uma semana antes. Eu achei meio que insano aquilo, entendeu? Eu falei, sabe quando você é envolvido numa situação e fala, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu tive essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu desço do elevador, a Carla estava, não sei se ela foi falar com o irmão dela, e eu peço, ela está no carro, eu peço para ela sair, e começo a falar com ela sobre isso. Eu falei, Carla, não dá, não é isso, e desculpe, mas não foi para isso que eu vim aqui, e nós estamos indo embora. Houve ali
alguns comentários dela, que se me desculpe, mas eu não quero trazer o que foi falado ali, porque primeiro que é sigilo profissional e isso vai criar muita polêmica e eu acredito que hoje esse não é o momento para mim falar sobre isso, mesmo porque eu preciso digerir tudo isso, tá? Eu não estou acostumado com isso. Estou acostumado a trabalhar com processo e não com política, entendeu? Mas você foi candidato a vereador, né, em 2020? Me arrependo demais, demais. Você nunca mais na sua vida você vai ouvir dizer que eu sou candidato nem a síndico do prédio, do condomínio que eu moro aqui, entendeu? Nunca mais. Mas foi pelo PSL? Você votou no Bolsonaro na última eleição? Não votei no Bolsonaro e me candidatei pelo PSL porque o candidato a prefeito aqui, que é o Coca Ferraz, que é um grande amigo meu, conheço ele do futebol, ele ficou na minha cabeça até eu concordar, entendeu? Mas me arrependi e já falei isso para ele também, tá? Falei para ele, se ele quiser continuar sendo meu amigo, que não me convide mais para entrar em política, porque isso não é para mim. Não é para mim. Certo. Mas, enfim. Retomando a nossa meada, né? Então, aí você não concordou que ele fosse usado para o marketing. Eles explicaram mais ou menos como seria a utilização pelo marketing? Pelo que eu percebi, essa reunião aí com o sujeito aí, com o Duda, né? Que eu não sei quem é, na verdade. Acho que é um sujeito que está à frente aí da... É o marqueteiro do Bolsonaro, Duda Lima, segundo a Veja. Ficou combinado desse encontro às 15h. Aí quando eu chego para ela e falo, olha, não é para mim isso, eu estou indo embora, nós não vamos participar disso, esquece a reunião das 15 horas, esquece o encontro com o Bolsonaro. Mas o que é isso? A gente precisa saber. Mas para mim, eu sinceramente, eu gostaria de não discorrer sobre esse assunto, tá bom? Peço para você, por favor. Me incomodou aquilo e eu chamo o Walter. Aí não minto, ela disse para mim assim, quem decide se o Walter vai não é você, é ele. E o Walter, desde o início, o combinado que eu tinha com o Walter era, na verdade, ele sempre falou isso para mim. Eu fiz muita bobagem na minha vida e eu confio muito em você. Eu não vou fazer nada sem o seu aval. Você fala por mim. Então, se tiver uma proposta de trabalho, quem vai decidir remuneração é você. Quem vai decidir se eu posso realizar esse trabalho é você. E eu fui confiando nisso, né? Em função... talvez da imaturidade, talvez pela idade ele disse isso, talvez por confiar realmente na minha pessoa. E quando eu chego no Walter e digo a ele, Walter, eu não vou participar mais disso, estou comprando 3 passagens aéreas agora e nós estamos voltando para Araraquara. Ele não fala não vou, mas também não fala vou, entendeu? Estou indo com você. E eu falo, Walter, não, mas Ari, vamos pensar, vamos conversar, vamos participar dessa reunião. Aí eu bato no ombro dele e falo, Walter, você já decidiu. Eu não vou ficar aqui. Eu estou indo embora. Meio que aí ela falou umas coisas para mim ali, que eu era, ela disse que eu era grosso, tal. Eu falei, eu tenho meu jeito, é assim que que as coisas vão ser conduzidas para mim. Aí eu atravesso a rua, tem uma churrascaria na frente do PL, não sei se você conhece ali. Sim. E aí eu fui para lá, meu filho, o Walter, foi atrás de mim, junto com o irmão dela, a gente almoça junto, nós 4, e eu já começo a falar com algumas pessoas para comprar uma passagem aérea para eu voltar para... Você ia deixar o carro em Brasília? Não, o carro que eu fui para Brasília foi a Zambelli que mandou me buscar aqui na minha casa. Foi o carro dela. Quem me pegou aqui na minha casa, inclusive o Walter veio para minha casa, e nós saímos aqui dentro da minha casa no domingo, 2h da tarde, 2h30. Sim. E, enfim, aí lá no restaurante eu estava daquele jeito, né? Eu estava muito irritado com tudo aquilo. E o Walter começou até a passar mal, começou a transpirar. Não, você não pode fazer isso. Eu falei, Walter, eu já decidi. E se eu fosse você vai comigo. Comecei a articular ali para me comprar passagem. Meu filho, Matheus, aconselhou ele, porque conheci ele também há muito tempo. Walter, ouve meu pai, vai embora que isso não vai acabar bem. Escuta meu pai, que nós vamos voltar para Araraquara, isso vai ser a melhor coisa para nós, entendeu? Almocei muito rápido, pedi a conta, paguei minha conta, não deixei ninguém pagar minha conta, não ensinava, paguei minha conta e chamo o Walter para fora do restaurante. Falo, Walter, tô te pedindo, rapaz, se você tiver um pouco de consideração, vamos embora comigo, que isso não está me cheirando bem.
E aí ele fica nervoso, pede para eu ficar. Eu falei, Walter, não me peça isso, estou indo embora. Saio dali, eu e meu filho, volto para o flat onde eu estava, compro a passagem aérea, que eu consegui uma passagem aérea na quarta-feira de madrugada, e volto para Araraquara. Nesse intervalo, o Walter me mandou uma mensagem, até aqui a mensagem, deixa eu ver o que ele fala aqui. Ele fala assim, meio que pedindo para que eu retomasse ali a reunião. Deixa eu ver exatamente o que ele fala aqui. Muita gente já falou comigo, deixa eu ver aqui, está aqui a mensagem do Walter, que ele manda para mim aqui, que é por intermédio do irmão dele. Eu falei com o marqueteiro. Aí eu respondo para ele assim, boa sorte, e não falei mais com ele. Então foi isso que aconteceu em Brasília. O que eu sei. Você não foi ao Alvorada? Não fui ao Alvorada. Não fui. Você acha... Mas eu sabia que tinha sim uma agenda do presidente na quarta-feira de manhã, às 7 da manhã. Pelo menos cogitou-se ali, né, que iríamos encontrar o presidente. E ela, inclusive, fala para mim, olha, eu acho melhor, no final, o Walter vai sozinho lá falar com o presidente e tal. Eu falei, olha, eu não concordo com isso, não foi para isso que eu vim aqui, nós estamos indo embora. Foi onde aconteceu todo esse desentendimento entre eu e ela. Entendeu? Entendi. Deixa eu só ler os comentários aqui e já volto para você. A Thaís Neves faz o superchat e diz, parece conspiração para o crime, turma bandida. A Thaís Neves fala, o Walter era estelionatário, só para lembrar. Essa é uma coisa que o Rodrigo Rangel fala hoje num artigo no Metrópole, né? E várias pessoas também falam isso, Ari, que o conhecimento tecnológico do Walter Delgatti não é muito grande. Eu tendo a discordar disso, porque uma pessoa que não tenha um bom conhecimento tecnológico não teria invadido o Telegram do Ministério Público, gente. Olha, Sinara, eu concordo e discordo de você. O Walter deu um golpe de sorte, entendeu? O Walter é uma pessoa extremamente focado no que ele quer. Uhum. Focado. E o Walter foi injustiçado aqui em Araraquara e ele queria provar, ele queria saber coisas do promotor público para provar que o bandido, na verdade, era promotor. Não estou dizendo que o promotor é bandido. Pelo amor de Deus. Ele queria provar. Uhum. Ele queria provar. E por isso que ele conseguiu. Ele tem um certo conhecimento, tem conhecimento de informática, e acabou conseguindo entrar no Telegram, né, dessas pessoas, e acabou tendo as informações. Agora, até chegar a invadir uma urna eletrônica, isso Sinara, é uma distância gigantesca, entendeu? Uhum. Sim. Sim. Mas você me falou que, antes, na conversa que nós tivemos, que havia uma vontade, né, que foi expressa nessas conversas, uma vontade de que o Walter se juntasse aos militares para assessorá-los, né? Isso sim aconteceu, mas, vê bem, não é uma vontade. Cogitou-se essa possibilidade, no sentido de que, olha, os militares vão fiscalizar aí as urnas eletrônicas. Aí eu não lembro quem falou, o Walter poderia ser utilizado para isso. Uhum. Para quê? Para auxiliar na fiscalização das urnas eletrônicas. Que eu acho perfeitamente possível. Não vejo nada de ilegal nisso. Antigamente, quando nós tínhamos os votos impressos, os partidos não destacavam pessoas para estar ali no dia a dia contando os votos. Eu não vejo nenhuma ilegalidade. Penso que tanto o PL quanto o PT ou outro partido político pode destacar uma pessoa que tenha conhecimento técnico e informática para acompanhar a lisura da votação. Não vejo problema nenhum. Então, cogitou-se sim essa possibilidade, mas não ficou nada afirmado nesse sentido, entendeu? Olha só, outra coisa que você tinha me falado é que o Delgatti se sentia, de certa forma, desprestigiado pelo PT, pelo Lula, que o Lula tinha mencionado o Assange e não tinha mencionado ele. Você acha que o fato do Bolsonaro tê-lo recebido no Alvorada deu a ele uma sensação de que ele estava sendo prestigiado? Muito, muito, muito. Garanto para você que o Walter ficou lá em Brasília em função disso. De ser recebido como presidente da República.
O Walter estava se sentindo desprestigiado. Isso é o Walter dizendo, isso não é o que eu penso, tá? É o Walter. Ele sempre reclamava, ele até usava fazia uma brincadeira comigo, que na pandemia ele falou assim, o Lula sequer me falou, fique em casa na pandemia, não saia de casa. Nem isso o Lula fez para mim. Isso o Walter me contando, né, que ele achava uma ingratidão. O Lula teve uma oportunidade que enalteceu a figura do advogado dele, o Zanin. O Zanin me parece que também escreveu um livro, falou umas coisas, de que provou-se a inocência do Lula, e isso mexia muito com o Walter. Muito. Eu sou um leproso. Ele falava, eu sou um leproso, ele não pode chegar próximo à minha pessoa. Eles têm medo de que entendam, que achem que o PT me contratou. Ele questionava. Tem um inquérito policial junto à Polícia Federal que apurou isso. Apurou o mandante, entendeu, Sinara? E chegou-se à conclusão que não teve mandante nessa empreitada do Walter. Ele fez porque fez porque quis, entendeu? O fato dele não ter sido citado no documentário sobre a Vaza Jato pesou nessa indisposição dele, nessa sensação dele de que ele estava sendo desprestigiado? No documentário, não. Ele não deu muito crédito para o documentário, porque ele achou que a pessoa que fez esse documentário não merecia ele perder o tempo com ela, entendeu? E eu concordo com ele. O que mexeu com o Walter foi ele acreditar que ele estava jogado, foi solto ao vento aí. Ele dizia para mim, Ari, quem era pobre com o que eu fiz, quem era pobre se envolveu nisso, ficou rico. Quem era rico ficou milionário. Milionário que estava preso foi para a rua. Não está falando do Lula, tá? Falando de outros empresários que você sabe que a Operação Vaza Jato colocou muita gente na rua. Aí ele falou, agora olha eu era pobre e fiquei mais pobre. Eu estava solto e fui preso. Agora é muito bacana, é óbvio, né? As pessoas, a população, as pessoas aí adeptas ao PT, o Walter é um herói, claro que o Walter é um herói, mas isso para ele era pouco, entendeu? Ele queria ouvir isso do ex-presidente Lula. Mas ele sabia que o Lula não podia fazer isso, porque senão ia ficar parecendo que o Lula é que patrocinou a Lava Jato, né? A Vaza Jato. Falei isso mais de uma vez para ele. Ele fala, nossa, tem um inquérito policial que deixa claro que isso não aconteceu. Deixa claro que isso não aconteceu. O Fernando de Moraes, o escritor, é muito próximo ao Lula, não é muito próximo ao Lula? Fernando de Moraes, ele escreveu a biografia do Lula. Sim, claro. O Fernando de Moraes esteve em Araraquara. O Fernando de Moraes, o lançamento do livro do Fernando foi aqui em Araraquara. Sim. Ele doou o Walter parte da receita ali com as vendas dos livros, entendeu? E sim. O próprio Fernando me dizia, olha, o Fernando não via problema nisso. Sei lá, um encontro com o Walter e o ex-presidente Lula, uma ligação, um obrigado, um agradecimento, entendeu? Então, sim. Não estou dizendo também que o Walter fez o que fez, que está em Brasília hoje, talvez aliado à equipe de Bolsonaro, só por isso. Não acredito. Mas isso pode dar a ele um certo desejo de vingança, não pode? Não sei dizer. Eu disse para ele, falei, eu vou ser odiado pela direita. Se você ficar aqui em Brasília, você vai ser odiado pela esquerda. Não faça isso. Vamos embora, entendeu? Aí ele responde para mim, o que eu ganhei da esquerda? Nem obrigado. É o que ele me disse, entendeu? Então, se eu puder, né, se você me permitisse, Nara, se eu puder dar um recado para as pessoas que sempre enalteceram a figura do Walter, como um herói, como uma pessoa aí que nos mostrou os bastidores da justiça como ela é. Digo para você, isso não aconteceu em Curitiba, isso acontece todo dia, entendeu? Acontece em Curitiba, acontece em Brasília, acontece em Araraquara. O judiciário, os bastidores do judiciário é complicado. Essa relação de juiz, promotor, eu mesmo tive várias dificuldades, e o Walter nos mostrou isso. Então, peço para que as pessoas que acreditavam que o Walter era um herói,
continuem acreditando, porque para mim ele é um herói, independente de eu ter me desligado dele. Porque eu desliguei do Walter por convicção, eu não quero meu nome ligado a isso, eu não quero meu nome vinculado à equipe de Bolsonaro, não quero isso para mim. E eu estando à frente do processo do Walter, estando do lado do Walter nesse processo, isso muito que provável iria acontecer. E minha consciência não permite isso. Mas eu peço encarecidamente às pessoas que tenham isso como um ato isolado do Walter. Sabe? Um ato, ele foi, não digo provocado, mas nem que ele tenha motivos, né? Que os motivos dele fizeram que... mas ele acredita que o que fizeram com ele, essa ingratidão, levou ele a fazer isso. Ingratidão, né? Eu sei que você está com o tempo contado, você vai ter que sair, mas eu queria te fazer uma última pergunta. O que vai acontecer com o Walter Delgatti agora, Ari? Eu, para falar a verdade para você, Sinara, não acredito que o Walter Delgatti esteja lá em Brasília, lado a lado com a equipe de Bolsonaro. Não acredito. Acredito que ele deva já estar aqui em Araraquara, no Ribeirão Preto, na mesma situação que ele foi. Aliás, pior, porque ele tinha o meu respaldo. Uhum. Hoje ele não tem mais, entendeu? Não acredito que a Zambelli, que o próprio Bolsonaro vão dar respaldo para ele. Não. Se usarem ele, vão usar ele e jogar fora. Uhum. Né? Se usarem, porque acredito que essa altura do campeonato, né, quando eu falo essa altura do campeonato, é em função do que nós estamos vendo aqui na repercussão desse trágico episódio. Então, acredito que vão usá-lo e jogar fora. Se puderem usá-lo, que eu não acredito. Que crédito vai dar o Walter levantar uma bandeira? Olha, as urnas eletrônicas elas são passíveis de serem hackeadas. Que crédito tem isso nesse momento? Eu penso que nenhum. Entendeu? Uhum. Da forma com que isso se conduziu, da forma do desfecho. A Carla Zambelli, até antes de ontem, pelo que eu vi aqui, negava que o Walter esteve como presidente. Exato. Ela foi questionada agora? Ela atendeu o telefone na hora que ligaram para ela? Será que algum jornalista ligou para ela e perguntou? O Walter, aquilo ali foi uma montagem do Reinaldo, da Veja? O Walter não esteve lá, então? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta para você. A Thaís Neves está dizendo: o Walter encontrou a turma dele, é isso. As pessoas aqui no chat estão muito desconfiadas dele. Eu acho difícil reverter essa visão que as pessoas tiveram dele. Né? As pessoas de esquerda estão vendo ele como um traidor, que até semana passada estava dizendo que votava com o Lula e agora estão dizendo que vai trabalhar com o Bolsonaro, né? Por isso que eu disse a você, Sinara, eu não disse a você que a minha fala para com o Walter. Eu não posso, Sinara, concordar com isso, entendeu? Não foi para isso que eu fui até Brasília, não foi para isso. Uhum. Tá. Eu ouvi aqui umas mensagens, mas se ele foi para Brasília falar com essas pessoas, se juntarem a essa. Eu não sabia que isso poderia acontecer. Eu sabia que isso poderia acontecer. Se eu não fosse com o Walter, ele iria sozinho. Então, de uma certa maneira, eu quis acompanhá-lo para tentar protegê-lo. Eu fui acompanhado para tentar mostrar para ele que aquele não era o caminho, entendeu? Por isso que eu concordei para Brasília com o Walter. O Salme Lula Sobrinho está falando aqui, vários deputados do PT, inclusive a Gleisi Hoffmann, sempre citaram o Delgatti, inclusive o Renan Calheiros quer dar o perdão. Nada disso foi suficiente para que ele se sentisse prestigiado? O Walter é um sujeito muito vaidoso, muito vaidoso. Então, ele ser convocado pelo presidente da República para falar sobre qualquer assunto, isso atraiu ele até Brasília, essa possibilidade. Posso te garantir, entendeu? Ele se sentiu prestigiado naquele momento. Sim. Eu não lembro o nome daquele sujeito que foi preso e o Bolsonaro acabou... O Daniel Silveira. Quando o Bolsonaro concede aí o indulto para ele, acho que indulto para ele, o Walter aparece no meu escritório revoltado. Ari, você já pensou se eu tivesse livrado o Bolsonaro de 100 anos de cadeia, como eu fiz com o Lula?
que ele ia levar, ele disse assim, muito que provável o Bolsonaro ia convidar eu para morar na casa dele. E o Lula nem um bom dia me deu. Não estou aqui dizendo que eu concordo com o que ele falou. Estou tentando mostrar para vocês a indignação do Walter, entendeu? E a todo momento eu dizia, Walter, ele não pode se aproximar de você. Ele está em campanha eleitoral, ele infelizmente, unir a figura dele com a sua, as pessoas podem fazer uma interpretação que o prejudique, entendeu? Mas ele tinha, sim, essa revolta, com toda certeza. Ok, Ari, vamos ver se você volta aqui para contar mais histórias para a gente. Eu ainda fiquei curiosa sobre o que exatamente te revoltou a ponto de deixar a defesa do Walter. Vamos ver se mais para frente você conta para a gente. Deixa aquilo que eu te falei aqui nos bastidores, né? Deixa eu refletir naquele local que eu falei para você que eu vou, né? Vou refletir um pouco sobre esse assunto. Fala para os seus espectadores aí que não é nenhum lugar ilícito, não, tá? Eu vou tentar esquecer um pouco essa história hoje e curtir um pouco mais a minha família. Boteco, ele vai num boteco tomar umas. Foi isso que eu falei. Mas é um prazer falar com vocês. O que eu peço para as pessoas, não estou aqui defendendo o Walter, que vocês têm que enaltecer o que ele fez. Claro que o que ele está fazendo não é correto, mas não esqueçam o que ele fez. Não esqueçam o que ele fez. O Walter falava para mim assim, falar da Copa do Mundo de 70 sem falar do Pelé é impossível, né? E pelo jeito daqui a 50 anos vão falar da liberdade do Lula e vão esquecer do Walter Delgatti. É a mesma coisa de falar da Copa de 70 e não citar o nome do Pelé. Ele falou isso para mim uma vez. Tá bom. Muito obrigada, doutor Ari. Um grande abraço para você aí. Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. Espero ter podido colaborar com vocês. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigada.